Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma live da 5D Kids. Agora iniciando o Abril Convida, né? Hoje nós estamos com o tema a formação da criança e a influência dos estilos parentais. Comigo, Camila Bueno e Thaís Brandão, as duas estão entrando. Só um minutinho. Thaís também já está entrando. Oiê! Olá, Camila. Thaís também já está entrando. Boa noite, Thaís. Tudo bom? Boa noite, tudo bem, Aline? Tudo bem, Camila? Tudo bem, tá? Seja bem-vinda ao Bril Convida da 5D Kids. Muito Obrigada. bem-vinda. Queria que, na verdade, Thaís, que você se apresentasse um pouquinho. A Thaís, ela é nossa convidada especial de hoje à noite, né? Ela é psicóloga, principalmente especialista em crianças e adolescentes e orientação parental. Fala um pouquinho de você, Thaís, pra gente. Posso só Falo sim. corrigir uma parte que eu acho que é super importante da Thaís e o que une todas nós aqui? Eu acho que além de ser psicóloga, de ser educadora parental, de ser especialista em primeira infância, especialista em adolescente, ela é mãe. Então, o que a fala dela não é só a fala de uma profissional especialista, mas traz também essa, essa experiência materna. E ela é mãe de um Uhum. rapazinho cheio de sorrisos, de 6 aninhos, então ela já viveu aí boa parte dessa primeira infância. É Thaís, verdade. contigo a palavra. Gente, primeiro eu quero agradecer, né, esse convite, me senti muito honrada em estar aqui com vocês, né, dividindo experiências e vida, né, com duas profissionais tão incríveis. Então é uma honra e eu estou muito feliz por isso. Obrigada pelo convite, mais uma vez. A gente que A gente que agradece, agradece. Thaís. Uhum. Quase Gente, um jogral. educar um filho é quase que uma missão, né? Uma missão bem Uhum. delicada, com vários desafios. E aí a gente pode dizer que dentro dessa educação, né, existem estilos parentais diferentes que vão ter uma influência total no Uhum. comportamento dessa criança e nesse desenvolvimento. A Thaís está aqui justamente Uhum. para ter esse bate-papo conosco. E aí eu queria fazer uma pergunta, Thaís, assim, a gente já Uhum. começar, eu queria que vocês enviassem também as dúvidas e a gente vai Isso. respondendo e Uhum. todas as que aparecerem até o momento, tá? Então, quais são os estilos parentais principais que a gente consegue definir e observar no dia a dia? Tá bom, vamos lá, né? Eu vou explicar um pouquinho para vocês dos estilos parentais que existem. Vou falar um pouquinho de cada um deles. E aí, por favor, vamos colocando as perguntas para a gente ir, né, sanando as dúvidas que forem surgindo. E aí, só falando um pouquinho de mim, né? Aí que você perguntou, eu sou psicóloga clínica infanto-juvenil, atendo em consultório aqui em São Paulo e também agora na modalidade online, mais que nunca, né? E como a Camila falou, sou mãe do Theo, de 6 anos, que foi uma realização de um grande sonho, do maior sonho, na verdade, que era ser mãe. E foi bem, assim, engrandecedor e é desafiante todos os dias e a gente aprende muito com eles. Então é uma troca muito, muito importante, muito maravilhosa, assim. Então vamos lá, vou explicar para vocês um pouquinho, trouxe um pouquinho do conteúdo dos estilos parentais, para a gente situar um pouquinho o que são, como é que surgiu, o porquê, né? E falar um pouquinho das características deles. E aí, quando vocês quiserem falar ou entrar com alguma pergunta, só, né, vocês falam que aí eu paro de falar, porque eu gosto de falar. São estilos parentais. São os estilos que os pais têm na educação da criança. O que eles trazem como importantes na forma de educar. E aí entra crenças, valores, sentimentos, o que aprendemos, né, com os nossos ancestrais, o que a gente acredita. Então, são formas de educar a criança, né, os filhos. E de umas décadas para cá, teve muita atenção a esse assunto, porque eles perceberam
que tem muita interferência entre a criação da criança, né, o tipo de educação que ela tem, com a formação da personalidade, com as características do desenvolvimento dessa criança, futuro adolescente e depois um adulto. Então, e tem as consequências, né, que não são saudáveis e as consequências saudáveis da escolha desse estilo de educação. Então, são 4 estilos que a gente conhece e estuda. É o autoritário, o permissivo, o negligente e o participativo. Então, vou falar um pouquinho de cada um deles para vocês. O autoritário a gente percebe uma firmeza e uma rigidez e um controle altos, porém, baixo nível de afetividade. Então, nesse estilo, os pais, eles consideram muito importante, eles são muito exigentes em relação ao controle, à obediência, porém eles não são muito gentis, não usam muito do afeto. Então eles querem que a ordem do que eles acreditam seja feita a qualquer custo. E ali é bem aquela frase, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então essa frase, essa ideia é muito trazida para esse estilo. Então, é não, não tem porquê, é porque eu quero, porque eu mando, porque eu pago as contas. Então, é esse estilo, esse é o autoritário. E é muito sem respeito, né? Os pais, eles não valorizam a comunicação, eles não valorizam as emoções dos filhos, os sentimentos, as características individuais que as crianças trazem. Então, é muito, assim, taxativo, assim. Eles usam o poder, querem obediência pelo poder. E aí, quando não vem, vem a punição. Que aí pode ser em forma de grito, em forma de castigo, em forma de tapas. Então, eles querem a qualquer custo ter, né, aquelas rédeas, porém, usam de forma, muitas vezes, inadequadas. Agora, o outro estilo é o permissivo. O permissivo é assim, a gente vê um controle muito baixo, o nível de afetividade alto. Então, são aquelas casas que a gente conhece também, que é o reizinho da casa. O filho é o reizinho da casa. Ele manda, ele desmanda, ele quer a hora que quer. Não tem controle nenhum, assim, é bem escasso. Então, ele não tem... As escolhas também são ilimitadas. Pode comer o que quer, na hora que quer, o quanto quer. Pode ganhar presente qualquer dia, qualquer hora. Não tem aquele discernimento, né? E o que acontece? O afeto é alto, porque eles, assim, é centrado muito na criança, esse tipo de estilo parental. Mas por trás desses pais tem culpa, ou por ausência, ou porque trabalham demais, algum motivo, que a gente sabe que a culpa vem de vários lugares, né? E tem também muito daquela sensação do medo de perder o amor dos filhos. E é bem desastroso, assim, porque as crianças crescem sem limite, sem regras, e pode tudo. Né, e aí tem uma ideia também que os pais acham que fazendo assim, eles estão, eu amo tanto, eu também estou fazendo isso para o meu filho ter mais autonomia, para ele ter mais independência. Então eu deixo ele escolher a escola que ele quer ir, se ele quer comer chocolate na hora do almoço. Então são bem assim gritantes os exemplos. E por trás disso tem essa falsa sensação de que eu estou dando liberdade para o meu filho ser autônomo. Só que não, porque criança, eles precisam de limite e de regras. Né? Eles precisam, ainda mais na primeira infância que a gente está falando. Então, eles não têm a maturidade cognitiva para decisões importantes. Eles não conseguem fazer. E o que acontece? Quando eles veem que os pais mesmo não são seguros, não sabem decidir, não dizem não, eles ficam inseguros, ficam ansiosos. Então é um tiro que sai pela culatra, né? E a gente até comentou disso, né, Camila? A borda, a margem do rio, que a gente usa muito essa metáfora. O rio, ele precisa de um contorno, ele precisa de uma margem para ele existir. Se não tem ali, a coisa não dá certo. Não Né? vira rio, né? Ele transborda.
Se não E tem borda, transborda. ele transborda. Uhum. É, bem por aí. E agora o outro estilo é o negligente. O negligente, ele tem o controle muito baixo, firmeza, rigidez super baixo, e o nível de afetividade nulo, zero. Também não tem afetividade nenhuma. Então, são aqueles pais ausentes. Estão em casa, mas estão ausentes. Estão ausentes emocionalmente para a criança. Então, não dão apoio, não, eles não percebem a criança. Né? Então, a criança fica ali, abandonada, jogada num celular o dia todo. Né? Muitas vezes os pais terceirizam até esse cuidado, e com vó, com babá, e assim, não tem aquele interesse depois que pega. Né? Porque muitas vezes a gente precisa deixar com esses cuidadores, mas não tem aquele interesse. Pegou a criança, e aí? Comeu hoje? Não comeu? Como é que tá o dever de casa? Fez? Não fez? Não. Esse tipo de pais simplesmente estão preocupados com eles mesmos, os próprios problemas, dão a desculpa também de muito trabalho, eu estou sempre envolvida com muitas coisas, e as crianças ficam ali, invisíveis, se sentem muito abandonadas. E isso também é muito prejudicial para elas. Né? O outro e o último estilo, que é o queridinho, que é o super importante, é o participativo. Então, o participativo, a gente vê que tem o controle alto, tem também firmeza e, e controle, e supervisão. E ele tem, só que ele tem o nível afetivo alto também. Então, são aqueles pais que também controlam, que também supervisionam seus filhos, gostam de estar sempre atentos, porém, e também gostam de obediência, gostam de respeito, só que isso também é dado numa mão dupla de respeito com esse filho. Né? A comunicação tem um lugar de escuta. Eles falam não quando precisam. Né? Não, filho, não pode. Mas como é que você está se sentindo? Explica o porquê do não. Acolhe esses sentimentos, essas emoções. Então, esse estilo é muito assertivo. Porque tem flexibilidade, você enxerga o outro, a emoção, o sentimento do outro tem lugar. Então, eles trazem, assim, eles formam crianças muito seguras, que podem tomar atitudes no futuro maduras e tomando conta das consequências. Né? Vão ser proativos na vida. Então, esse estilo é muito importante a gente atentar a ele. Uhum. Então, são esses os quatro estilos que a gente conhece. E aí queria dar um exemplo para vocês, por exemplo, eu já fiz assim com o meu filho. Tal, cadeirinha de carro, por exemplo, é um assunto que é bem, né, comum entre as famílias. Na hora de colocar na cadeirinha, né, não quero, ou ainda não fala, mas grita, chora. Aí o autoritário, dá um exemplo para ficar mais claro. Aí o autoritário coloca a criança na cadeirinha, fica aí, tem que pôr o cinto, acabou, engole o choro. Não quero saber. Né? O permissivo. Filho, senta na cadeirinha. Ah, não quero, papai, mamãe, não quero. Ai, tá bom, filhinho, não precisa pôr o cinto. A gente vai viajar, mas você não precisa pôr o cinto. Você não quer, então não precisa. Vai como você quer. Agora, o negligente, talvez nem viu que a criança está ali atrás, ou está no celular, ou nem vai levar a criança para viajar, porque não tem muito espaço para essa criança ali. E o participativo? Coloca a criança. O desafio vem, porque vem em todas as situações, né, gente? Em qualquer um dos estilos você tem as mesmas reações das crianças, principalmente no começo. E aí você coloca a criança, não quero, não vou pôr o cinto. Filho, você vai pôr o cinto. A gente vai viajar com o cinto. Aí você pode escolher, você quer que a mamãe coloque o cinto ou você coloca, sozinho. Então você desfoca ali da birra, do quero ou não quero, porque não é negociável, vai pôr. E aí você distrai o cérebro para outra situação, que é a escolha de duas opções possíveis. E aí nisso a criança se sente autônoma, se sente que meio que mandou na situação ali. Não, eu coloco o cinto. Então tá bom, coloca. Resolvido. Então esse é o participativo. Que você faz o que precisa, porém com respeito. E até, né, se precisar, você fala, filho, vem cá, eu entendo que você não quer pôr, eu sei que é ruim, incomoda, mas precisa. Né? Então você fala o que precisa, mas acolhe ao mesmo tempo.
Então, isso Tem coisas. é bem saudável. É interessante a gente só fala, né, Thaís, porque assim, tem coisas que não são negociáveis, né? E aí a gente fala assim, e muita gente pergunta assim para mim, Aline, mas eu sou participativa, mas tem horas que eu preciso ser rígida, eu preciso ser autoritária. Uhum. Existem limites, né? E assim, a segurança não Sim. é negociável, né? A segurança Não. de um cinto, a segurança de uma Uhum. criança se for de, sei lá, estar próxima à janela, isso não é negociável, né? Então, assim, Sim. é o limite e acabou. E aí a gente, uma coisa que eu acho interessante a gente ressaltar aqui, Thaís, porque às vezes a gente pensa assim, ah, mas eu fui criada num estilo autoritário, meu pai era super Uhum. rígido, mas meu pai me amava. Não quer dizer que não exista amor, né? Isso. Em todos esses estilos parentais, na verdade, a gente não pode falar assim, ah, não, porque o participativo ele ama o filho e os demais não ama. Uhum. Não se trata de amar Uhum. ou não o seu filho, Uhum. mas como esse amor ele está sendo expresso, né? E Isso. como é que você visualiza o seu dia a dia. E aí a gente Uhum. replica muitas vezes o que nós vivenciamos. E no passado, Uhum. não muito distante, e eu digo assim que ainda é muito presente no nosso dia a dia, é um estilo parental autoritário, né? Que a Sim. gente fala assim, não, eu mando, você obedece, aqui quem paga as contas sou eu, então acabou. E não, Uhum. esse não é o caminho. É. E aí a gente tem a fala aqui da Jussene. Jussene, se você tiver, por favor, me avisa aqui. Ela falou que saiu do trabalho, saiu do meu trabalho há 1 ano e 8 meses para cuidar do meu filho, porém ele valoriza muito pouco. E aí a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, porque assim, a gente às vezes cria uma expectativa muito grande em cima da criança, achando que os outros têm Uhum. que reconhecer algo que nós fizemos. Sim. E, infelizmente, nem sempre isso é verdadeiro. A maioria das Sim. vezes não. E ela fala assim: meu filho não quer estudar, só quer brincar, não gosta de regras, reclama quando a gente impõe algumas regras. Difícil, viu? Como faço? Uhum. E aí eu queria que a Thaís falasse, vou dar só uma palhinha antes, Thaís, se você me Por permite. favor. Quem aqui gosta de regras? De 10 milhões de regras. Eu sou uma pessoa De bem disciplinada. imposição, Mas você diz? se você começa assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você isso, não, você não vai. Às vezes a gente tem tantas regras que o natural é a gente, às vezes, tentar, né, sair um pouquinho. Capaz. Pra gente, Uhum. principalmente a criança, aquela sensação de ter um pouco mais de liberdade, né? Uhum. Assim, eu vou tentar transgredir um pouquinho essa regra que minha mãe está impondo, para quê? Para eu ver até onde ela vai ceder. Então, assim, filho, vai estudar? Não, não quero. Na verdade, esse não quero é assim, será que minha mãe vai deixar eu deixar de estudar aqui e fazer alguma Uhum. coisa? É a mesma coisa da gente. Aí eu vou fazer um paralelo aí com adulto, né? Tem dias que a gente não tá afim de, sei lá, de trabalhar, a gente tá afim de ficar Uhum. sem fazer nada. Mas a gente entende que aquela é uma regra básica e a gente tem que fazer aquilo. E não precisa, tem adulto que precisa, né? A gente ficar assim, vai, levanta, vai trabalhar, né? E tem criança também. E aí, Justine, eu queria perguntar para você assim, qual a idade do seu filho? Porque a idade dessa criança também importa bastante. E Uhum. Thaís, qual a sua visão em relação a isso? Falar um pouquinho e a gente continuar nesse bate-papo aí dos estilos parentais, que eu acho que é muito bacana. Justine colocou aqui, a única regra que imponho para ele é a hora de estudo. Uhum. É, mas Na ainda se eu verdade, não acho, precisa ser a única. ainda se eu acho importante saber a idade dele, justamente para a gente conseguir entender e Uhum. até dar É. ferramentas para ela Sim. poder lidar com essa Ferramenta situação, né? prática. Isso, porque cada É. idade vai ter a sua ferramenta, vai ter o seu nível de Isso. entendimento e a sua resposta, né? Mas vamos lá, tá? Exatamente. Vamos É te ouvir. exatamente isso que vocês falaram, né? E o modelo autoritário, ele realmente é o mais conhecido, é o que antigamente talvez fosse o único que existia, e é recente, né, esses estudos, porque 50 anos para cá, 40 anos, é pouco. E então, só que ao mesmo tempo muito importante. Então, e muita da nossa geração
foi criada com esse ainda. Então, é uma coisa bem ainda, né, presente. E é interessante isso também, que a gente tem essa capacidade da gente se moldar, né? Até mandando um beijo pro meu pai, minha mãe, que estão aqui assistindo. Então, assim, eu vejo também um exemplo por eles, assim, com certeza eles tiveram né, um modelo de criação, de educação mais rígido, ou autoritário. E, assim, por experiência, porque antes não tinha tanta informação, tanto conhecimento, mas eles conseguiram transformar isso e fazer diferente com nós quatro, né, que somos quatro filhos. Então, conseguiram fazer, abrir, né, ser flexível, trazer a comunicação. Talvez o que faltaram para eles lá atrás, eles conseguiram mudar. Então, depende muito do que a gente quer, assim. A gente tem essa capacidade de quebrar ciclos, interromper ciclos e ajustar as rotas em qualquer momento da vida, né? E aí, falando um pouquinho da que ela colocou, né, a Gislene, é assim, às vezes a gente tem que entender o que está acontecendo, né? Porque às vezes são muitas regras, a gente também tem que aprender a escolher as batalhas que a gente quer, porque não são todas que a gente vai dar conta. E o que eu acho muito importante, falando sobre essa flexibilidade, é a gente se autoconhecer, primeiro. Porque acho que tem que começar mesmo dos pais, né? Nós somos os adultos da relação. Então, a gente entender um pouquinho como é que eu me sinto nessa situação. Quais são os gatilhos que quando meu filho não me obedece, o que dispara em mim, né? O que eu trago da minha infância não compreendida, talvez. E aos pouquinhos, como vocês falaram também, cada idade tem as suas ferramentas, cada idade, cada fase tem um nível de compreensão diferente. Então, e quando a gente começa por nós, a gente dá o exemplo. A gente sabe se acalmar primeiro, se autorregular, para depois querer que o filho se autorregule. A gente consegue implementar as coisas com calma, com amor e com exemplo. Isso eu acho fundamental. Só que para isso a gente precisa ter um esforço de trabalhar com a gente mesmo, né? Então, a Jussiene colocou aqui que o mês que vem o filho dela faz 10 anos. Uma ferramenta que seria muito bacana para você, Jussiene, até na idade dele de 10 anos, é reunião de família. Eu ia falar isso, tá? A gente vai fazer a mentoria desse mês de abril com caixa de ferramentas, né? A primeira vai ser da Camila, agora sobre sono. A segunda eu vou dar algumas ferramentas de disciplina positiva, vale a pena assistir. A ferramenta de reunião de família é uma ferramenta muito bacana, principalmente nessa faixa etária, nas crianças um pouco maiores, porque você dá autonomia, você dá, de certa forma, um poder para ele, né, que vai ser discutido ali com o grupo, com a família, mas onde ele vai mostrar a melhor solução para as dificuldades que você está tendo. Legal. Em vez de você puxar isso para você, né, você vai colocar para ele, olha, o problema é esse, a gente precisa resolver, como é que vai ser? E aí ele tem todo um passo a passo para fazer essa reunião de família de uma forma bacana para que você tenha um resultado eficaz. A Mariana falou aqui com a gente, o seguinte: tento ser participativa, mas o autoritarismo vence no final. A mudança está vindo com análise, muita análise, e curando alguns nós do passado. E aí eu vou pegar esse gancho da Mariana e vou fazer uma pergunta, né, para que a Thaís possa aí explorar um pouquinho mais para a gente. A gente tem apenas um estilo parental? Porque às vezes a gente está lá assim, eu sou participativa, eu quero muito ser participativa, eu envolvo meus filhos, mas de repente eu volto e me vejo nervosa, gritando, né, falando mais alto. A gente pode oscilar, né? Ou não, a gente tem aquele estilo e acabou. Então, normalmente a gente tem um que predomina mais, um dos estilos. Mas certas situações a gente às vezes sai mesmo e vai para um, vai para o outro, mas não com tanta frequência. Mas a gente oscila, dependendo da situação, né? Então, por exemplo, eu tento ser participativo na maioria do tempo. Mas tem dia que a gente está cansada, a gente, né, fez um monte de coisa e está com dor de cabeça, enfim, milhões de desculpas, mas são justificativas. E a criança tá, por quê? Mas por que eu vou tomar banho? Por que eu preciso tomar banho? Mas pra quê? Banho todo dia? Mas pra quê? Aí começa muita pergunta. E aí depois também você já respondeu várias, você já cansou, já assim, já
usou seu repertório, você fala, filho, vai, porque a mamãe tá mandando. Vai, pronto. Tem que tomar Mas banho. você fala Ponto. meiga assim, vai, pronto. Me ensina. Porque quando eu falo, ó, tem que tomar banho. Banho. Isso também. Um, Isso que eu dois, queria, isso é três. ótimo. Eu peguei da minha mãe esse um, dois, três, e aqui funciona super bem, graças a Deus. Então é filho um. Se eu falar três, mas ainda não precisei chegar no três, olha que bom. Mas tem crianças que realmente precisa. Eu até brinco com a minha mãe, porque né, o meu irmão é mais caçula, ele é bem mais novinho que eu, e com a gente, nós, os três primeiros, funcionava super bem. Um, dois, no três a gente já tava. Aí o meu irmão mais, né, mais novinho, em outra época da minha mãe, né? Então, era André 1, André 29, André 77, André 120. Eu falava, nossa, mas na nossa época era um, dois, três. Agora abriu a guarda com caçula, levei 220, 300 e tudo bem, né? Então, assim, acontece. Tem crianças e crianças, né? Então, eu acho que é legal. E o que você falou também, Camila, tem a ver. Que muitas vezes a gente também acha que tem a ver o tom de voz, né? Só o autoritário, o permissivo. Ai, Isso. filhotinho, vem aqui comer. Ou fala com muita rispidez. A fala tem a ver, porque a gente traz energia também na fala, mas o padrão não passa só pela voz, mas pelo que fala e como fala, né? O conteúdo daquilo. Mas lógico, quando a gente está mais brava, a gente fala alto, né? E aí você sai daquele permissivo, do nossa, eu vou explicar com todo carinho. Às vezes você explica 10 vezes, às vezes você não quer nem duas. Então depende também do dia que a gente está, né? Agora, por exemplo, nesse tempo de pandemia, a gente, né, eu pelo menos, por falta de outras opções, trabalho e tudo mais, vejo lá meu filho sentado, 6 horas, teve dia que já ficou numa televisão. E isso para mim era abominável antes de pandemia, mas agora precisou. Então é uma negligência? Não chega a ser, porque é uma coisa, né, contingente, Pontual. Foi pontual. pontual. Então a gente também tem que ter essa leveza com a gente também, né? Essa autoaceitação, de saber, tem hora que tem o ideal e tem o possível. Tem hora que o possível é esse. Mas o estilo, ele é predominantemente um. Porque ele tem a ver com isso. Então, Com crenças, com bacana, emoções, com sentimentos. bacana a sua fala, Thaís, assim, principalmente acho que quando a gente fala de tela, eu acho que muitas das pessoas que acompanham aqui a 5D sabem a minha opinião sobre tela, mas a gente precisa entender que no momento em que a gente vive, a gente não pode carregar mais culpa. Então, o possível, Uhum, né? O que é possível nesse momento? Ah, olha, eu não gosto de tela, mas assim, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer não sei o que, e não tem como. Então, uma exatamente. forma. Então, assim, o que é possível? E a gente tem que Uhum, escolher dentro do melhor, dentro do possível naquela realidade, né? uhum, Então, a é, gente também. E não se martirizar por isso. É porque às vezes a gente fica assim, ah, mas eu não queria. Tudo bem, mas assim, dentro do momento era o que era uhum, possível. sim. E o que influencia, né, esse estilo parental? Porque assim, eu acho que todo mundo gostaria de ter, todo mundo fala assim, ah, não, eu gostaria de ter aquele modelo ideal, né? E Uhum, nem sempre a gente consegue. E aí foi bem que a Mariana falou assim, olha, eu saio do participativo para o autoritário, às vezes não piscar de olhos, e eu preciso, na verdade, retomar isso, né? E aí eu uhum. estou quebrando em análise esses meus nós. Por que isso acontece? O que influencia esse nosso estilo parental? Então, o estilo, ele é feito, o modelo que a gente traz, né, essa concepção, essas ideias, elas são formadas desde lá de trás, né? Então, pelo exemplo, pelas referências que a gente tem de mãe, de pai, de vó, de avô. Então, a gente traz de muito, né, de muitas pessoas, de muitas formas de fazer. E aí depois a gente casa, e aí tem o marido, né, o pai do filho, aí tem os estilos que ele traz também, da mãe, do pai, dos avós. Então, é muita gente, muitos modelos diferentes que a gente traz. Então, a gente faz um pouquinho de uma mistura disso tudo, mas principalmente os que a gente teve de pai e mãe, né, da nossa E, infância. desculpa, pode falar. Assim, pode falar.
Não, e é interessante a gente perceber também que, às vezes, dentro de uma mesma casa, a gente tem dois estilos completamente diferentes, né? Às vezes, uma mãe que é extremamente, sei lá, participativa ou que é extremamente permissiva e um pai que é, assim, a gente sempre pega a figura mais autoritária, às vezes, no paterno, mas não necessariamente, tá, gente? Não. Pode ser o contrário. Porque tem Uhum. muita mãe que é autoritária, o pai é mais Sim. permissivo, né? E eu até brinco, no filme que eu até indiquei, que eu achei muito bacana, do Dia do Sim, a mãe é extremamente autoritária, né? E o pai já permissivo, deixando tudo acontecer, Uhum. para ser sempre o Legal. bonzinho da história, né? O legal Sim. da história. E aí, quando a gente tem dois estilos completamente dentro de casa, é até difícil também para a criança, né? Porque a criança, ela oscila, e aí ela vai exatamente onde ela consegue, onde ela sabe que ela vai conseguir as coisas, né? E a É. importância, aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu acho que isso aí é uma coisa muito Uhum. importante. Como a gente lidar com esses diferentes estilos dentro Uhum. de casa? Tá. Então, normalmente é assim, vamos colocar, acho que 95% os pais são de estilos diferentes, né? Então, isso é bem desafiador. Então, só completando aquilo que a gente traz, do que a gente vê, e aí depois parte da gente, o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Que eu falo, o que a gente viveu, a gente não muda. Mas o que a gente vai fazer de escolhas daqui para frente está sob nosso controle. Então depende exclusivamente da gente. Aí a gente sai desse ponto de vítima para, né, protagonista. Então, aí o que eu tive? Ah, aconteceu isso na minha infância. Tá, ok. Viveu, experimentou. E como é que você quer fazer com seus filhos? Você vai trazer essas experiências? Vai. Mas quanto mais você se cuidar, quanto mais você se orientar, tiver informações, estudar, procurar profissionais que te ajudem nesse processo, nesse caminho, é essencial. Porque é um daqui para frente diferente. E a gente fala muito isso, né? Não existe mães e pais perfeitos. Então, essa busca é insana e não vai acontecer. Eu até coloquei essa semana, né? Pais e mães perfeitos existem. Eles só não tiveram filhos ainda. Porque não tem, não existe, né? Só que a gente tem essa responsabilidade de procurar fazer diferente. Primeira, conscientização, né? Caiu a ficha, nossa. Porque, claro, quando a gente fala, a gente se encaixa, cada um está se encaixando no modelo. E ok, né? Muitas vezes a gente usa o autoritário porque foi a única coisa que a gente aprendeu. A gente não tem culpa também, né? Do que a gente aprendeu lá atrás e tal. A gente tem responsabilidades no que a gente vai escolher. E aí vale as suas atitudes, né? Você ir atrás para e os dois lados, igual você falou, né? O pai e a mãe, eles são muito diferentes normalmente. Então, essa busca para convergir para um modelo mais participativo é super interessante, porque às vezes é 8 e 80, então tem que ter essa visão. Para onde a gente quer chegar? Né? Como que a gente quer chegar até lá? De que jeito? Com quais ferramentas? Né? Mas os pais é muito importante, também falando, respondendo para você, que a criança vê essa diferença, porque todos nós temos em vários aspectos, né? Somos diferentes. Só que é muito importante você e seu parceiro, né, terem essa comunicação muito bem estabelecida, ou ter um lugar de prática disso longe da criança. Para não colocar a criança nesse papel de perdida ali no meio, o pai fala, a mãe desfala, vai ver com seu pai, vai ver com a sua mãe. Aí o papai deixa, a mamãe não. Então a criança manipula, ela, né, tira vantagens disso. Mas isso também, como eu disse lá no outro, isso aparentemente a criança tira vantagem, sim. Só que traz muita insegurança por trás. Porque ela vê que não tem consistência ali. Ela vê que cada um pensa de um jeito que eles não combinam a ideia, não tem o mesmo, né, o mesmo objetivo. E aí fica bem desmoronado, assim, o porto seguro deles. Então é muito importante que pai e mãe conversem disso, né? Eu tive isso, você teve aquilo. Como é que a gente chega, né? Não vamos fazer nem igual na sua casa, nem igual na minha. Vamos fazer um terceiro modelo que a gente vai criar entre nós aqui, o que for mais saudável, né? Então é com muita conversa, com muito diálogo, sem imposição,
né? Ainda mais adulto, eu vou mudar o meu marido, vou mudar a minha esposa. Não, não vai. Você vai mostrar o que você já sabe, né? O que que você procurou conhecer, porque, né, só faltou, eu falei não falei dos resultados, mas assim, as pesquisas elas mostram que com esse estilo participativo, as crianças têm melhor desempenho escolar, altos índices de competências emocionais, baixos níveis de comportamento disfuncional, de transtornos mentais, depressão, envolvimento precoce com drogas. Então, os resultados estão aí, muito visíveis. As pesquisas vieram para isso, né? Então, é por esses motivos que esse estilo é o que a gente pode almejar cada vez mais, porque as consequências são muito saudáveis. E por isso, E, na verdade, não é achismo, né, Thaís? Isso, eu não. acho assim, essa sua fala é muito importante. Quando a gente fala assim, Uhum, nossa, a gente precisa buscar um estilo mais participativo. Lógico, uhum, cada um dentro do seu modelo, cada um dentro da sua personalidade. Mas sim. assim, não, mas assim, é o que a gente ouve muito, né? E aí a gente vê casos, tragédias acontecendo em função disso. Não, mas um tapinha só não machuca, né? Uhum. Não, Para mas machucar. um tapinha não mata, Era pra né? E matar. assim vai. É. E tem a frase E mesmo que fala, eu aí, apanhei e tô viva. É. Tá, deixa Né? eu Eu é, fazer apanhei uma e tô aqui. pergunta. Ah, pode Socorro, falar. né? Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Para quem está assistindo a gente, para quem começou a entender dos seus estilos parentais, que não era exatamente aquele que as pesquisas trazem para a gente, que é o estilo que traz mais benefício na formação da personalidade, na formação da criança global, né? É, quando que é um limite da gente poder melhorar o estilo parental, de um pai correr atrás de informação, de conhecimento, para olhar para dentro de si, entender onde que tem que mudar na sua conduta para poder melhorar a sua educação, a sua parentalidade com o seu filho. A minha pergunta é, meu filho já tem 7 anos, meu filho já tem 10 anos, poxa, eu não Uhum, consegui isso ainda. Já era ou não? É possível ainda? Tem como uhum, você, como pai, como mãe, olhar para si, fazer esse trabalho dentro de si e ter essa conexão com o seu filho e ganhar esse tempo que não volta, mas construir uma nova sim. parentalidade para frente, né? Uhum, Quando existe um tempo limite para isso, não existe um tempo limite para isso, uhum, sempre há tempo. Que a gente falou uhum. muita coisa do que poderia ser, mas É. a gente precisa mudar. E para mudar, eu posso ter em mim a esperança, a expectativa de eu posso mudar, eu posso melhorar, eu tenho jeito de conquistar novamente tudo isso e Uhum, fornecer para o meu filho um crescimento mais dentro do que eu uhum. almejo de benéfico. Sim. Então a resposta é sim, né? Que bom. Há esperança e a gente tem que estar atento a isso. Porque o limite, né, Camila, assim, cada família, cada mãe, cada pai tem o seu, né? E às vezes com 2 anos, com 3, que seja com 10. Então sempre há tempo. Porque essas crianças estão sob nossos cuidados e eles estão para virar adolescentes. Alguns já viraram, né, já se tornaram adolescentes, mas ainda tem uma vida adulta aí pela frente. Eles vão ser pais, eles vão ser profissionais. Então, sempre há tempo, né? E você já ter essa atitude já muda muita coisa, né? Filho, me desculpa. Eu achei que eu estava fazendo de uma forma, como a Aline trouxe. É sempre, normalmente, muitas vezes, com amor, né? Mas às vezes a gente erra na mão. Às vezes a gente é humano. Então a gente já começa mostrando para eles que a gente é ser humano, que a gente é falho e que a gente pode mudar rotas em todos os sentidos da vida e chegar e reparar, né? Pedir desculpa ou não pedir e falar, foi o que deu até hoje, mas tá, daqui para frente eu quero fazer diferente. Vamos lá, filhão? Vamos lá. Então, assim, como vai falar é particular de cada um, né? Mas é muito importante que caia essa ficha, porque muitas vezes cada um é de um jeito, né? Então, muitas vezes não chega assim claramente, mas vem no filho. Aparece um sintoma ali no filho. E aí eles procuram a terapia para o filho, que é ótimo, porque ele está mostrando, ele está demandando alguma coisa. E, paralelamente, você trabalha com os pais.
né? Você trabalha a família, porque é aquele ambiente que vai se tornando cada vez mais saudável para a criança também melhorar e o ambiente ficar mais harmônico, mais funcional. Então, assim, sempre há tempo, né? Basta a gente querer. Às vezes incomoda um pouco mais, às vezes fala, agora é o gatilho, agora eu vou ligar para a psicóloga agora. Porque às vezes aconteceu uma coisa mais forte, porque às vezes a gente espera, né? Com a psicologia tem muito isso, né? A gente fala, né? Ah, tá com uma dor de dente, vai no dentista. Quebrou o pé, você vai no ortopedista, você não vai comprar as coisas e engessar sozinho, né? A gente não faz isso. Mas com psicologia, ainda, infelizmente, tem um pouquinho desses desvios, né? Com outras técnicas, existem várias ótimas, mas estou falando mais de outras que não são muito, né, eficazes. E aí dá uma desviada e tal, mas aí por fim acaba procurando a psicologia, a terapia, e isso é ótimo, né? E no momento que chega, a gente consegue fazer toda essa transformação. Thaís, eu queria, na verdade, fazer uma questão, porque eu acho que esse ponto é muito importante, né? Você Uhum, mencionou que as pessoas às vezes deixam, né, assim, ah, não, isso aí é manha do meu filho, ah, isso é uhum, bobagem, e não uhum, procuram de fato um especialista, uma psicóloga, e que a gente muitas das vezes não percebe que o resultado daquela criança que está mais quietinha ou está mais uhum, introspectiva, muitas das vezes é o nosso estilo parental, né? É justamente o que você falou assim, e acabar tratando dos pais. Então, uhum. se você pudesse dar uma pincelada para a gente, porque a gente está com o tempo já no limite, assim, qual a influência, qual o impacto do estilo parental na criança, no comportamento da criança? Porque isso tem um resultado muito grande, a gente sabe disso, como você mesma já falou, tem comprovação científica disso, Uhum, e às vezes uhum. a gente deixa para lá, né? É É, bobagem, vai passar. é. E por isso que é bom, né, a gente falar disso, porque para todas as outras áreas, a gente estuda, a gente aprende, a gente investe. Para ser mãe, a gente tem aquele instinto, né? Mas já nasce sabendo. A gente aprende, a gente faz na prática, a coisa acontece. Mas se você tiver um suporte também para te auxiliar, para complementar, isso você sai ganhando e muito, né? Então, não precisa sofrer sozinha, não precisa ficar nessa, sou mãe, eu que tive, agora eu que tenho que me virar. Não, os profissionais estão aí para isso, né? Estudamos para isso, para auxiliar, para acolher essas angústias. E muitas das vezes, né, o cliente procura a gente e é questão mesmo de informação. A gente fala, olha, o que é normal da idade? O que esperar de uma criança de 0 a 2 anos? Vai fazer birra? Vai. Né? Não tem ainda maturidade cognitiva para se expressar tão bem. Então, o que é esperado? Os medos de cada idade são esperados, porque são pesquisas feitas com muitas milhares de crianças e viram que tem coisas normais de cada uma. E às vezes a mãe não tá para isso, assim, né? Ela tá fazendo a vida dela, tá trabalhando, tá cuidando das crianças e tudo, mas ela não tem essas informações. Então, numa orientação de pais, né, que a gente chama de orientação parental, a gente faz esse acolhimento das angústias, da queixa do filho, né? Que o filho traz, muitas vezes, e dá uma assessoria, né? Mostra como é o funcionamento da psique da criança. Então, é todo um trabalho para isso, né? Então, assim, você perguntou, foi o que mesmo, Camila? Não sei se eu te respondi. Camila não, Aline, não sei se eu te respondi, mas... Você está respondendo. Justamente a gente falar sobre a Ah, influência do lembrei, comportamento, lembrei. né? E a gente tem Então, aqui uma questão. Peraí. A Roberta falou, adoraria a abordagem. Nós mães precisamos tanto ouvir, compartilhar. Sim, é uhum, muito importante, Roberta. E aí eu volto aqui mais uma vez. A gente tem a mentoria do Maternidade 360 justamente para isso, e a gente faz as lives toda segunda-feira justamente para compartilhar a informação, para que vocês tenham cada vez mais informação. Nesse mês de abril aí, vários profissionais incríveis. A Thaís é a nossa primeira convidada, super convidada, né? obrigada. E traga sempre, manda pra gente por direct as dúvidas que a gente tem o maior prazer em responder. O objetivo da 5D Kids é justamente esse, tá? É o partilhar, acolher, transformar a maternidade.
Fala, Thaís. Desculpa, senão Uhum. eu falo demais. Isso mesmo. Então, e aí você estava falando, então é diretamente ligada essa influência da forma como eu educo a criança, do meu estilo parental, com características que eu estou ajudando a formar ali na criança. Então, algum dos modelos parentais, dos estilos, deixa a criança mais passiva, deixa a criança, né, mais depressiva. Depois, volta com agressividade, problemas com a autoridade, crimes, polícia, envolvimento com drogas, baixo rendimento escolar, capacidade, falta de capacidade para escolhas maduras. Então, a criança, o adolescente, né, cresceu e não sabe, ele não sabe, não tem espaço para ele não acostumou a dialogar, colocar as ideias. Então, se tornam crianças frágeis, ansiosas, inseguras. E isso vem muito do estilo que a gente passa. Não que seja sempre só culpa nossa, né, da mãe e do pai, mas a interferência é grande. Porque DNA, genes, tem coisa que a gente não tem controle, não tem como a gente escolher. Veio da forma que veio. Mas esse tipo de assunto, né, a gente consegue melhorar. E, consequentemente, melhorar esse desenvolvimento dessa criança, com mais saúde, né, emocionalmente mais inteligente, usando todas as capacidades, ou a maioria delas, possíveis e disponíveis que temos. Por isso que é tão importante a gente perceber, cair a ficha, ir atrás, porque a gente pode fazer diferente. E a gente pode mudar a vida dessas crianças para esse mundo, né? Então, temos essa responsabilidade, sim. Muito bom, Thaís. A gente tem a capacidade aí de mudar o mundo através dos nossos filhos, através das crianças que estão ao nosso redor. Aqui a gente tem algumas mensagens também. Muito orgulho e aprendizados em ouvir essa amiga e mamãe, que é espetacular, sempre aprendendo muito nas conversas e vivências do dia a dia. Foi aqui mensagem da Lia. Da mãe dela, gente. Eu quase chorei. Tem muitas mensagens bonitas. Olha, adorei a mensagem da sua mãe. Parabéns a vocês três, muito boa. Cada informação que vocês estão nos dando. Filha, sou a sua mãe e junto com seu pai estamos orgulhosos de você. Gente, que depoimento lindo. Thaís, qual foi esse estilo parental que seus pais praticaram? Conta pra gente. Deixa eu ver se Foi o participativo, na maioria do tempo, na maioria das vezes. E eu sou muito grata por perceber isso. E é importante, olha só que bacana, quando a gente ouve a fala da mãe dela dizendo, olha, estamos orgulhosos de você pela sua postura, pelo que você trouxe, que é isso que um pai participativo faz, né? Ele ajuda, ele não puxa nem empurra, ele caminha ao lado e ele se felicita com a conquista dos filhos, né? Então, quando a gente pensa, o que faz um pai participativo no dia a dia? O pai participativo está participando, né? O filho está ali está ao lado. Está ao lado, claro que, voltando à metáfora do rio, ele está sendo a borda, para o rio ser rio, ele está dando o sentido que o rio vai lidar, vai caminhar, vai prosseguir. Ele é borda desde a nascente, quando o rio é pequenininho e estreito, até quando ele desabocha no mar lá na vida adulta. E dentro dessas bordas, o rio pode ter a velocidade que ele quiser ter naquele momento, ele pode ser mais intenso, mais tranquilo, ele pode ser mais turbulento, ele pode fazer o que for para fazer. Né? Pode ser respeitando a individualidade, né? Respeitando. Sim. Você dá a margem, mas você respeita o que está ali dentro, sim, o que está por vir. Né? E eu sou muito grata por ter tido esse exemplo deles. E quanto mais eu puder melhorar com o meu filho e que o Theo melhore isso com a próxima geração, porque as gerações estão aí para evoluir, né? Então, a gente tem esse dever de estar melhor do que nas anteriores. E, então, assim, a gente vê esse apoio, esse respeito, esses elogios, né? Quando precisa, fala também quando precisa, mas com respeito, respeitando aquele ser humano como único, né?
Eu costumo dizer que a gente se prepara para Maravilha. muita coisa na vida, né? A gente se prepara para o vestibular da profissão, a gente se prepara para a primeira entrevista de emprego, a gente se prepara para o primeiro dia da escola, que a gente monta a mochila, se prepara para tudo. Mas a gente se esquece de se preparar para a função mais importante que a gente tem que desempenhar na nossa vida, que não é a nossa profissão, porque quantas de nós não fizemos uma faculdade e depois mudamos a nossa área de atuação ou complementamos a nossa área de Uhum. atuação depois. Mas a função mais importante que a gente vai desempenhar na vida, sejamos pais ou sejamos mães, é justamente a educação dos nossos filhos. E para isso a gente esquece de se preparar ou acredita que não tenha tanta importância. Né? Uhum. Buscar a informação, buscar o apoio quando a gente precisa. E, na verdade, é onde a gente mais Uhum. precisa investir nosso tempo e nossa energia. Justamente por isso, porque a gente está criando serzinhos que vão cuidar não só da gente, como do planeta futuramente. O que Sim. será essa geração? Né? Com Verdade. quem Nova eles vão sociedade. conviver? Né? Acho que isso é de mais importante. E sua fala hoje, Thaís, foi muito enriquecedora. Foi Ai, que muito bom. bacana, Feliz. de verdade mesmo. Muito bom mesmo. Foi, né? Muito Eu, obrigada, viu, pelo eu espaço, acho, eu pela acho parceria. eu acho que é um assunto que tem muito para a gente poder desmembrar. E Sim. fica aqui, então, tomando a fala da Aline, desculpa, né? Estou aqui eu já convidando para futuramente, Pode próximos falar. encontros, a gente desmembrar mais esse e outros assuntos relacionados à parentalidade, porque realmente é muito importante, é muito bacana falar a respeito, e é um assunto que não esgota, e não Sim. pode se esgotar. Ai, que linda, a receita é colocar Bom, amor. Não, se não der, aumente a dose, concordo. Concordo, seu Verdade. Brandão. Olha, eu aqui super isso íntimo. mesmo. Concordo, seu Brandão. Muito amor, muita conexão. Então, é Queria meu pai e minha agradecer mãe, muito, estamos juntos. Thaís. Muito grata, realmente, Thaís, por você ter aceito esse convite, estar aqui conosco. Assim, fica realmente o convite para novos bate-papos, novas conversas. Eu acho que, né, a Camila falou, um tema que a gente pode aí abordar bastante. E quanto mais e melhor for o entendimento dos pais sobre o Sim. seu conhecimento, né? Eu acho que a sua fala nesse ponto foi muito importante. Assim, a gente primeiro tem que reconhecer qual é o meu estilo. Isso é importante eu saber para que tendo conhecimento disso, eu possa realmente Aham. fazer as mudanças. Isso Só tenho a mesmo. agradecer. Camila, minha Obrigada, super parceira. Thaís, muito, muito obrigada. Amei amigo. estar com Obrigada, você, te gente. conhecer. Foi muito E, bom, viu? Muito obrigada. Estou à disposição quando quiserem. Estou aqui de novo. Foi um prazer. Eu que gente, muito agradeço também, obrigada. Aline, o Para espaço, o quem momento. Obrigada, viu, amiga? Eu que agradeço vocês, meninas. Para quem perdeu ou chegou agora no finalzinho, a live ela vai estar salva tanto no nosso canal no YouTube quanto aqui no Instagram, tá bom? Então, assistam depois com calma e enviem as questões que a gente responde com o maior prazer. Muito obrigada, meninas. Li, Um eu grande Obrigada a beijo esqueci você. de e boa noite. falar. Quarta-feira, a gente tem um encontro nossa mentoria Maternidade 360. A gente vai falar sobre as ferramentas do sono saudável para as crianças e adultos. E também a gente vai ter um segundo encontro, também no dia, me ajuda, 26? 28. 28, 28. falando sobre as ferramentas da disciplina positiva. Também, quarta-feira agora comigo, na próxima quarta do dia 28 com a Aline. Vocês estão todos convidados. O link vai estar disponível da bio da 5D Kids. É online, é 100% gratuito. Vão ser tanto no dia 14 agora, quanto no dia 28, às 21 horas. A gente espera vocês. E, sinceramente, a gente vai ter muito, muito prazer. Ficaremos muito felizes se pudermos compartilhar com vocês e ajudar vocês na maternidade, na paternidade, trazendo uma Com leveza. certeza. Isso mesmo. Obrigada, meninas. Muito bem. Obrigada, fiquem ligados aí, muita novidade. Tchau, Obrigada tchau. mesmo. Tchau, tchau. Tchau.